Controle. Controle é um termo que existe em diferentes comunidades. Tá? Para nós, controle, o que a gente quer é fazer com que um atuador, pode ser a movimentação do robô ou qualquer sistema que atue no ambiente, que ele se comporte como a gente deseja que ele se comporte. Tá? Então, no controle a gente vai atuar em cima desse sistema, mexer, propriamente dito, nos controles do sistema para fazer com que ele tenha um comportamento desejado. E aí, no caso, a gente pode observar a saída e comparar com esse comportamento desejado para ajustar os controles de entrada. Tá? Então, essa é a ideia do controle aqui. No exemplo do robô, um robô móvel que está se locomovendo no ambiente, vai ser o controle, por exemplo, da direção do veículo, ou o controle da velocidade, da aceleração de um veículo. Okay? A técnica que a gente vai ver, que é o PID, ela é genérica, ela pode ser usada nos mais diferentes problemas de controle. Então, aqui tem exemplos de problemas de amplificadores, problemas de controles em processos químicos, de roteamento. No nosso caso, vai ser para navegação, navegação de veículos autônomos e robôs. O que um controlador faz? O controlador ideal, ele vai observar a operação de um sistema. Tá? Esse é o exemplo o controlador PID, por exemplo, faz isso. Ele vai fazer o sensoriamento da saída de um dado atuador e vai comparar essa saída com o comportamento desejado que a gente espera daquele atuador. Então, no caso de um robô móvel, pode ser, eu quero que o robô mantenha tal velocidade, uma velocidade X. Eu posso ter um medidor ali, um medidor da odometria dele, um odômetro nas rodas do robô que me dá a velocidade que ele está. E aí, por alguma característica do ambiente, por exemplo, se o robô estiver numa descida ou numa subida, essa velocidade vai mudar, mesmo que o robô mantenha uma certa tensão nas rodas, ali, uma certa energia, dependendo de características do ambiente, isso pode mudar. E aí, então, analisando o valor medido com o valor esperado, o valor desejado, a gente vai saber se precisa acelerar mais ou menos. Tá? Então, esse é um exemplo. Aí o terceiro passo, então, é baseado no resultado dessa comparação, a gente toma ações corretivas. Tá? E aí o sistema vai atuar. E fica nesse ciclo. Okay? Então, esse ciclo aqui é o chamado feedback, que tem a parte de sensoriamento, de observar a saída. Aqui entram sensores. A parte de computar diferença entre o esperado e o observado. E a atuação, que é a atuação baseada nessa computação feita. O termo feedback, então, se refere a uma situação que eu tenho dois ou mais sistemas dinâmicos, por exemplo, o sistema 1 e sistema 2, onde a entrada do sistema 2 vem do sistema 1, ok? E aí, o termo feedback é se eu pego a saída do 2 e jogo de volta na entrada do 1. Então, existe uma relação, existe um ciclo entre esses dois sistemas. Pode ter mais de dois sistemas. Tá? Então, isso seria feedback. Se o nosso controlador tem esse feedback, a gente vai dizer que ele é um controlador para um sistema de malha fechada, ou closed loop. Se não tem, é um sistema de malha aberta ou open loop. Então, o mais simples desses sistemas são os de malha aberta, que é simplesmente tem um processo que eu quero que ele atue de certa forma. Então, por exemplo, controle da temperatura de uma sala. Tá? Eu quero que essa sala fique numa temperatura desejada, sei lá, 25 graus.
eu digo para o meu controle que o desejado é 25 graus. Esse valor desejado vai ser esse meu set point. Tá? Então isso é a entrada do meu controlador. O meu controlador vai atuar sobre a sala, por exemplo, controlando, ligando e desligando um aquecedor. E aí eu espero que a saída seja essa temperatura, a temperatura da sala, que seja idealmente igual ao que era desejado. Então que a minha saída, que é esse Process Variable, PV, seja igual a SP. Então num sistema de malha aberta, eu simplesmente posso, por exemplo, colocar um timer que de tempos em tempos liga o aquecedor. Então se eu coloco uma temperatura X, ele liga o aquecedor de tanto tempo. Se eu aumento a temperatura desejada, ele vai ligar o aquecedor com um intervalo menor de tempo, entre os momentos que ele fica desligado. Então vai deixar mais tempo o aquecedor ligado. Se eu coloco uma temperatura mais baixa, é o contrário. Então esse é um exemplo de um sistema de malha aberta. Por exemplo, um sistema para irrigação de um gramado pode ser feito dessa forma. Tá? Então simplesmente eu coloco um timer que de tempo em tempo ele irriga o gramado. Tá? Então é um sistema simples e não faz nenhuma observação do resultado. Tá? Mas funciona e para diferentes problemas, para problemas mais simples ele funciona bem. Já um sistema de malha fechada, além de tudo que eu tinha na malha aberta, eu coloco uma etapa de feedback, que está aqui em amarelo. Então, o que é o feedback? Eu preciso de um sensor para medir a saída do meu sistema. Esse sensor então vai me dar um valor que foi medido, e aí eu comparo então esse valor medido, esse valor observado com o valor desejado, que era o meu set point. Se eles forem iguais, é sinal de que o meu controlador está ok, ele está, possivelmente nem precisa fazer mais nada, ele pode ser desligado, depende do problema. Então no caso do aquecedor, se a temperatura medida é igual à temperatura desejada, pode ser que eu desligue o meu aquecedor. Mas se não for, se for diferente, por exemplo, a temperatura medida ainda é muito abaixo da temperatura desejada, então eu tiro aí uma medida de erro e baseado no valor desse erro o meu controlador vai atuar. Então se o erro for grande, ou seja, a diferença de temperatura é muito grande, o controlador fica ligado, por exemplo, numa potência mais alta. Okay? E aí isso vai ser aplicado lá no processo. E sempre eu fico nesse ciclo. Okay? Então, por exemplo, no nosso caso de um robô móvel, é muito interessante que a gente faça isso, que a gente use um controlador no sistema de malha fechada. Por quê? Porque o robô se movendo no ambiente, ele está exposto a um monte de perturbações. Então, se o robô for um carro, por exemplo, o carro vai ter que ver se está indo por num aclive ou num declive para mexer para alterar a velocidade do carro. Então, essa é uma das formas. Ou se o carro está detectando, por exemplo, distância para um obstáculo, dá para usar um controlador que usa essa informação de distância de objetos para saber, para alterar, diminuir e aumentar a velocidade do robô. Ok. Então, em tese, controladores de malha fechada nos dão mais segurança sobre o que a gente quer. Então, no nosso caso, é muito interessante. Mas não quer dizer que não dê para usar um controle de malha aberta para diferentes processos. Então, na hora de desenhar, de desenvolver a técnica de controle, o que a gente quer, coloquei algumas das coisas aqui, que o nosso controlador seja estável, ok? Então que se tu tem perturbações que são limitadas, ou seja, que estão dentro de
né, de um certo limite, o teu controlador vai conseguir se adaptar. Claro que se acontecer uma coisa muito, muito bizarra, o teu controlador pode falhar. Tá? Então, mesmo se tu aplicar um controle desses para evitar, né, colisão com obstáculos, se aparece um obstáculo do nada na frente do robô, pode ser que o controlador não dê tempo de fazer uma correção, né, na velocidade do robô, e aí ele colida. Mas, de forma geral, se tu acha que o teu sistema, as perturbações não são tão grandes assim, teu controlador deve se comportar bem. O que ainda é desejável, né? Então, que o teu controlador tenha uma boa atenuação das perturbações e que ele responda rápido para, né, mudanças no set point. Né? Então, se eu quero mudar, por exemplo, a temperatura lá da sala, o ideal é que o controlador seja rápido, né, para se adaptar a isso. E aí o que a gente vai ver aqui, vamos ver diretamente para o exemplo da navegação, é o controle PID. Okay? Mas aqui ele é focado, né, para navegação de robôs, mas pode ser usado para uma série de outros problemas. Então, qual é o problema que a gente vai tratar? É o controle de um robô, que no caso é o nosso robô. A gente vai controlar a direção dele, né, a velocidade angular dele. Nesse caso, vamos considerar que a velocidade linear dele é constante. Tá? Então, esse exemplo aqui, eu estou seguindo exatamente o exemplo que o Sebastian Thrun dá na aula dele, de controle, então eu sigo exatamente o que ele faz, que é um exemplo que para nós é bastante interessante, e geralmente o primeiro trabalho que eu passo é sobre isso, né? Sobre um controle de um robô para, por exemplo, fazer com que o robô ande próximo de paredes, mas não bata. Tá? Então, e aí dá para aplicar esse controle muito simples que a gente vai ver. Então, nesse exemplo, eu tenho um robô, eu quero que o robô siga uma dada trajetória. Tá? Então aqui está a trajetória, que seria o set point, mas o robô inicialmente está numa dada distância aqui. Eu quero que o robô saia daqui e siga essa trajetória da forma mais suave possível, né? Que não seja um movimento muito brusco. O que a gente vai medir para saber se o robô está seguindo ou não essa trajetória? É a distância para essa trajetória, aqui, distância lateral para a trajetória, que é o Cross-Track Error, okay, o CTE. Então, isso dá para aplicar num robô real, que nem o nosso, que tem sensores de alcance, né? Tem laser, tem sonar, então a gente consegue medir, por exemplo, a distância para a parede. Tá? E aí o trabalho é, manter o robô a 1 metro, a 1 metro das paredes. Tá? Então dá para medir isso, e aí através dessa medição do sensor, a gente tira o CTE. Então, a velocidade linear dele é fixa, ou seja, o robô vai ficar andando numa velocidade qualquer, lá pré-definida, e a gente controla a velocidade angular. O objetivo é minimizar esse CTE ao longo do tempo, controlando essa velocidade. Então, o controle vai ser só da velocidade angular. Então, como que a gente pode fazer isso? Poderia setar uma velocidade constante, setar valores aleatórios, ou, no caso, setar um valor, né, de velocidade angular que é proporcional a esse erro. Ou seja, se eu estou longe, muito longe do valor desejado, eu posso botar, né, uma velocidade angular bem alta, para ele girar mais rápido em direção ao valor desejado. Se eu estou bem próximo do valor, eu só faço um pequeno ajuste. Tá? E aí essa ideia é o controlador P, que é um controlador proporcional. Então, a definição do controlador P no nosso caso aqui, da velocidade
angular, ela é uma função do CTE. Tá? E é uma função linear do CTE, tem uma constante aqui. Essa constante, né, esse tal P, é o ganho proporcional. Quem vai definir essa constante? A gente. Tá? Isso depende das características, depende da grandeza do CTE, das características do robô. A gente vai colocar um valor ali que para nós é interessante. Tá? Geralmente ele vai ser definido empiricamente. Na prática, quanto maior o CTE, maior tem que ser W. E então, se CTE for zero, ou seja, se eu estou em cima daquela linha, W nada, né? Ômega é zero. A velocidade angular é zero. Tá? O sinal aqui negativo é uma convenção, né? Depende. Se eu definir que a velocidade, se o robô ir para cima é velocidade angular positiva, eu quero que ele vá para baixo, é negativo. Tá? Então vai acontecer algo assim. Supondo que isso aqui é a posição do robô. No início ele vai medir, eu estou a um erro, né, supondo que isso aqui é o erro, o CTE está um erro de 1 metro, e ele vai colocar para uma velocidade angular para a direita, aqui no caso para ele descer, e aí ele vai começar a descer. Cada vez que ele chega mais perto, o erro diminui, então ele diminui a velocidade angular. O que acontece com o robô quando ele estiver chegando aqui? Não vai chegar exatamente no zero, porque cada vez eu estou diminuindo mais a velocidade. Vai passar do zero, ou seja, vai para o outro lado, ou qualquer coisa. Okay? Então vou tentar explicar aqui um exemplo o que aconteceria. Então, supondo o robô começa aqui num erro 1, quero chegar em 0. Em todo esse trecho em que o erro está entre 1 e 0, a velocidade angular que ele está adicionando é para a direita. Tá? Só que no início essa velocidade angular que ele adiciona é alta, ou seja, ele adiciona um valor bem grande, e conforme ele se aproxima do zero, conforme ele chega aqui, ele vai adicionar cada vez menos, uma curvatura menor para a direita, até que chega perto do zero e a velocidade angular é zero. O que significa? Quando ele chega no zero, ele está indo reto. Só que ele está indo reto e a orientação dele, se a gente fosse fazer o robozinho aqui, a orientação dele está para baixo aqui. Então nesse momento ele vai reto. E se ele vai reto, ele vai passar. Aí ele vai passar. Só que aí no momento que ele passa, o erro vai inverter o sinal e ele vai começar a colocar, vai começar a mover a velocidade angular para o outro lado. Só que no início o erro é bem pequeno, então ele quase não vai mover, ele vai seguir reto aqui. Aí a partir de um ponto ele começa a mudar para o outro lado. Tá? Então o que acontece é sempre com o controlador P, o robô vai sempre passar da linha que ele deseja. E aí sempre aqui próximo à linha a trajetória é praticamente reta, porque o erro é muito pequeno. E aí quanto mais longe ele inverte. Só que aí quando ele inverte, acontece o problema contrário. E aí isso se repete. Então, puramente o controlador P, ele não converge exatamente para o valor desejado. Mas se a gente fosse fazer uma média do valor, né, aí ele, a tendência de onde ele vai ficar é nessa linha desejada. Tá? Só que ele vai ficar indo para um lado e para o outro, ele vai ficar oscilando ao redor dessa linha. Tá? Dá para tentar tunar o controlador, colocar um valor ali para fazer o menor possível de oscilação,
mas na verdade ele nunca vai convergir. Tá? E aí é o que se chama então que ele vai estar no comportamento que é marginalmente estável. Então, dá para mudar o que a gente pode mudar? O parâmetro. Né? O parâmetro, o tal, que está na frente ali do CTR. Então, se a gente muda o valor, então, esse plot eu gerei colocando 0.1. Se eu altero o valor, aumento ou diminuo, eu mudo a frequência da oscilação. Tá? Mas ele nunca vai convergir. Ele nunca converge puramente com o controlador P. Como melhorar isso? Como tentar convergir? Tentar aprimorar a convergência? Adicionando um outro termo no controlador, que é o termo D. Então, um controlador que é proporcional mais derivativo, ele tem aquele termo proporcional, que está aqui. Ou seja, quanto mais distante, quanto maior o erro, maior a atuação que eu faço. Mas eu adiciono um novo termo que é derivativo. Ele é baseado na derivada do erro, ou seja, na variação do erro. Ok? Qual é a ideia, então? A ideia é que quanto maior a derivada do erro, ou seja, quanto maior a diferença do erro, maior vai ser a influência desse termo para tentar impedir essas mudanças do erro, tentar fazer com que o erro se altere mais vagarosamente. Tá? Então esse termo está tentando segurar o outro termo. Né? O termo derivativo tenta retardar as variações drásticas do erro. No caso discreto, então isso aqui é com derivada, no caso discreto, em vez de diferença, em vez da derivada do erro, a gente vai analisar a diferença. Diferença do erro no instante t para o instante anterior, t menos 1. E é isso que a gente vai fazer na implementação. Tá? A gente sempre analisa quanto variou o erro de um instante para o outro. Ok? E aí o que acontece com o atuador, usando o controle PD? Acontece que, ao longo do tempo, o valor vai diminuindo a oscilação. Cada vez ele chega mais próximo do set point. E aí, se a gente muda a gente muda a constante associada ao termo derivativo, a gente muda a velocidade de convergência. Ok? Então, achando lá o valor exato, tu vai fazer quase não ter oscilação. Quanto maior for esse valor, mais lento vai ser a aproximação para o set point. Tá? E o que pode acontecer é que se tu coloca um valor muito alto, ele aí sim pode nunca chegar exatamente no set point. E aí vai demorar muito para chegar no valor. E aí isso não é o ideal também. Né? Então, o ideal é tentar combinar da melhor forma o P e o D. Ok. Uma coisa que dá para ver é, geralmente, o D está tratando da diferença de valores, então ele tá mexendo com valores que são muito pequenos, que são muito menores do que o próprio CTE, é uma diferença de CTE. Então a constante do D tende a ser sempre maior que a constante tende a ser uma ordem de grandeza maior do que a constante do termo proporcional. Ok? E aí falta o último termo do controle PID, que é o I. E por que ele é necessário? Ele é necessário porque em problemas comuns do mundo real, o comportamento do sistema não vai ser exatamente como esperado. Pode existir um erro sistemático, um bias sistemático. O que seria um bias sistemático? Um erro que, por exemplo, devido a algum problema no robô, uma desconfiguração, que ele sempre faz. Tá? E aí esse tipo de erro dá para contornar. Tá? Então, por exemplo, o robô como o nosso, que ele tem uma roda que é um pouquinho mais achatada que a outra, ele sempre, tu manda ele andar para frente, e ele desvia para a esquerda, tá? Por causa disso. O que isso significa? Significa que ele tem uma
uma componente ali na angular que está sempre presente. Tá? E aí o que acontece se tu tem isso aqui e aplica um controle puramente lá, PD? O que pode acontecer? Bom, pode não acontecer nada, pode aumentar o erro. Sim, é isso que acontece. Por quê? Porque se a gente volta aqui, vamos supor que esse robô tem uma velocidade angular para a esquerda, sei lá, botar um valor qualquer. Tá. Vai chegar num ponto, se tu aplica o PD, que o teu controlador está mandando ele seguir para a direita, mas o teu erro sistemático, no momento que chegar no mesmo valor da velocidade angular para a direita, o teu erro sistemático para a esquerda, as duas vão se anular. Ou seja, tu vai acabar convergindo para um valor que é longe ainda do set point. Tá? É isso. É isso que vai acontecer. Então, quanto maior teu erro sistemático, lá, mais longe tu vai ficar do teu erro, do teu set point. Maior vai ser o teu erro, né? Maior o teu CTE. E aí, então, entra a componente I do controle PID. E como que ela faz isso? Essa distância aqui, do valor que foi, né, que se convergiu para o valor ideal, é o chamado bias. E a ideia da componente I, é reduzir o efeito desse bias. Como que ele mede que existe um bias? Quando, ao longo do tempo, esse bias é mantido. Ou seja, ao longo do tempo, o erro se mantém longe de zero. Então, na prática, a integral do erro durante esse tempo, do tempo inicial ao final, não é zero. Se ela não é zero, é que existe esse bias. Tá? Se ela for zero, é que tu está aqui em cima do valor, né, do valor desejado, está em cima do set point, então não tem bias. Então, um novo termo né, integral, ele analisa a integral do erro. Né? Com o tempo, num sistema que não teria bias, a integral, se a gente analisar os últimos... aí define um intervalo de tempo, os últimos, 100 passos de tempo. Se não tem bias, ele converge, a integral do erro, ou seja, a soma do erro, é zero. Se tem bias, não é zero. Tá? E aí, o que esse termo vai fazer é tentar compensar essa integral, compensar a soma dos erros. Então ele vai fazer, né, ao contrário da derivada. A derivada tenta retardar a aproximação para o set point. A integral vai tentar jogar de volta para o set point. Ele vai fazer um esforço na direção de ir para o set point. Tá? Quanto maior, né, a integral, quanto maior a soma do erro ao longo do tempo, maior tem que ser a influência desse termo. No caso discreto, em vez de fazer uma integral, faz um somatório. Tá? Pode somar os últimos t valores. Okay. Então, aplicando no sistema que tem esse erro sistemático, a tendência é que ele seja eliminado. E aí vai, se a partir de um ponto chegar no controle, né, chegar no valor desejado, e aí ok. Tá? E aí a última parte é, ok, como é que a gente define esses parâmetros? Tá? E aí, geralmente a gente vai definir empiricamente. Tá? Testando múltiplas configurações, né? Bota um valor para o P, para o D e para o I. Mas algumas dicas para como testar. Começa com eles em zero, né? E aí começa, por exemplo, a mexer no P, para tentar fazer o robô oscilar em torno do valor desejado. Tá? E aí ajusta o P, depois coloca o D
E aí, se for necessário, se houver, né, o erro sistemático, coloca o I. Tá? Se não, não. Então, por exemplo, o controle do robô, né, no exercício. Para fazer o controle para o robô seguir paredes dentro do simulador, não tem erro sistemático. Então, pode só usar o P e D. Tá? Primeiro acerta o P, depois acerta o D. Uma coisa, né, importante é acertar as ordens de grandeza dos valores. Né? Então, o tal D, que é o relacionado à parte da derivada, ele precisa ser grande porque ele está multiplicando um valor que é muito pequeno. Da mesma forma, o I ele está multiplicando um valor que é muito grande, que é um somatório de erros. Então o I tende a ser o menor. O I é o menor, o D é o maior e o P é algo intermediário. Tá? E aí a última coisa aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas o Trum fala na aula dele de controle PID, um algoritmo para tentar achar esses valores de forma automática, que é basicamente, tá no outro slide, não vou entrar em detalhes, mas é executar um monte de testes, tá, onde vai se medindo o erro no final, e aí dependendo do erro, se aumenta ou diminui quando tu muda os valores, né, dos parâmetros, tu decide se tu aumenta o valor do parâmetro ou diminui, tá? Mas isso aqui é para fazer se tu vai fazer tu consegue, por exemplo, simular o teu sistema, tu consegue rodar teu experimento de forma rápida, aí tu pode fazer um monte de experimentos para tunar os parâmetros. Tá? De forma geral, quando a gente trabalha com o robô, um robô real, tu não vai bem fazer isso, tu vai fazer meio no olho, né? Testa um valor, depois vai ajustando até que mais ou menos dá certo. Tá? Seguindo essas dicas aqui. Então é isso.